Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é motivo de alegria poder estar aqui com vocês nessa noite, juntos, para cultuarmos e exaltarmos o nosso bondoso Deus. Queremos ter a certeza e temos esta certeza que o Espírito Santo de Deus é que está neste lugar, conduzindo este trabalho, conduzindo esta campanha, ao qual foi colocado no coração das nossas irmãs, para poder estabilizar esse tema sobre esta igreja, para que nós possamos ter como o apóstolo Paulo o desejo, a busca, a prática de dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor e assim buscá-lo e colocarmos as nossas ansiedades, nossas causas, nossas preocupações no trono do Senhor Jesus. Quero também fazer menção da palavra do Senhor e ler novamente com a amada igreja somente os 2 versículos do tema desta campanha, que está embasado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Eu quero ler também o versículo de número 13. Quero ler o versículo 13, o 14 e o versículo de número 15. Nós já lemos mediante a leitura inicial. A igreja pode ficar assentada. Nós vamos estar lendo em nome de Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos onde você está mesmo. Em nome de Jesus, abaixa a sua cabeça. Quero fazer uma oração. Pai, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, e louvamos a Ti, ó Rei Deus Todo-Poderoso, por esta oportunidade de estarmos em Tua casa, ó Deus, para cultuar o Teu nome, no meio de uma semana, Senhor Jesus querido Pai amado, ao qual todos, Pai, trabalhamos. Alguns jovens estudam, meu Pai querido, Pai Todo-Poderoso, mas estamos aqui, Senhor, separados neste momento para cultuar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesta noite, como o Senhor já tem, de operar as maravilhas que o Senhor deseja, de responder às nossas orações, de curar os enfermos, batizar com o Espírito Santo e, acima de tudo, meu Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, salvar vidas neste lugar. É que nós te pedimos, Senhor, me usa como instrumento, que eu diminua, Senhor, que nós, a Tua igreja, diminuamos e que o Senhor cresça neste lugar, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Amada igreja, bem sabemos pelo texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta, ele estava encarcerado, ele estava preso, e nós vemos que no decorrer deste contexto, ao qual foi lido no início, Paulo ele veio falando sobre o mistério de Deus, que estava oculto em Deus, o mistério ao qual nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque bem sabemos que no tempo da lei, Jesus Cristo não era manifesto. Bem sabemos que era citado sobre o Messias, era citado que viria um que faria a diferença, que lhe conduziria o povo à salvação e que traria a verdadeira graça do Senhor sobre a terra. E nós observamos, amada igreja, que nós vemos neste contexto o apóstolo Paulo trazendo esta clareza ao povo, mostrando que esse mistério que estava oculto era Jesus Cristo. Mas o interessante é que quando nós chegamos no versículo 14, parece que o contexto dá uma mudada, porque Paulo ele para um pouco e ele diz assim, olha, no versículo 14: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aí ele entra no versículo 13, no versículo 14, dizendo, por causa disto eu me ponho de joelhos. Nós observamos que quando Paulo estava escrevendo esta carta,
Ele teve um momento em que Deus tocou no seu coração, o Espírito Santo de Deus inspirou a ele a dobrar o joelho e orar pelo povo de Efésio. Por quê? Porque ele estava preocupado com aquela igreja, no sentido do quê? No sentido de que ele estava passando por aflições, por tribulações, por um momento difícil na sua vida, ao qual ele estava encarcerado por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. E nós vemos que quando ele dá esta pausa, ele fala: não desfaleçais, eu peço, não se desfaleça pelo que eu estou passando, e por causa disso eu me ponho de joelhos. Nós observamos que nesse período desta carta, Paulo, neste tempo real que ele está escrevendo, ele para e dobra os joelhos e começa a interceder por aquela igreja, e automaticamente ele, inspirado pelo Espírito, não intercede somente pela igreja de Efésios, mas também intercede por todas as famílias, seja no céu ou seja na terra, para que possais enriquecer no amor que veio da dispensação da graça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós podemos imaginar e podemos observar, fazer uma comparação com as nossas vidas. Quem aqui nunca passou por um momento e um período de repente está fazendo alguma coisa e do nada vira um pensamento, uma lembrança de um ente querido, vinha a lembrança de um irmão da igreja, vinha a lembrança do nosso pastor, vinha a lembrança das irmãs do ciclo de oração. Do nada, você não estava fazendo nada que viesse trazer esta lembrança, você não procurou fazer nada para que viesse trazer essa lembrança, mas essa lembrança veio do imediato, veio do nada, e você tem que se colocar, ou será que você se colocou como Paulo neste momento, de dobrar os teus joelhos e orar por aquela pessoa? É interessante que Paulo lembrou do que ele estava passando, e no automático ele se preocupou com a igreja em que estava lá do outro lado, e ele orou por aquela igreja, porque ele também orou para os que viriam depois daquela igreja. Interessante é que a preocupação de Paulo é que a sua tribulação poderia desfalecer, porque nós sabemos que há muitas pessoas que se justificam a não se aproximar do Senhor. Por que motivo? Porque vê o crente passar certas dificuldades, vê o crente passando pela prova, mas o interessante é que ele se surpreende, é quando o crente está passando pela prova, mas passando dando glórias a Deus, glorificando o nome do Senhor. E o mais interessante é que quando estas pessoas se aproximam, sabendo que você está passando por esta prova, você tem palavras de vida para ela, você tem palavras de crescimento a ela, e isso mostra que Deus em todos os momentos, Ele está sustentando aquele que está debaixo e no centro da vontade do Senhor. Observe o que Deus está querendo mostrar através da tribulação de Paulo. Observe o que Deus está querendo mostrar através das dificuldades, dos problemas que nós passamos, das provas, num contexto geral, que nós passamos no dia a dia, pelo nome do Senhor e por servir a Cristo. Deus está querendo mostrar que porque com a nossa capacidade humana, com o nosso intelecto, com o nosso conhecimento, com a nossa força, com a nossa inteligência ou com a nossa sabedoria, pela nossa natureza humana, nunca conseguiríamos alcançar e fazer e viver da forma que nós vivemos hoje. Quantas pessoas não estão aqui hoje, nesta noite, e estão passando pelas maiores provas da tua vida? Talvez aqueles que estão assistindo nós pela mídia, pela televisão, pela internet, nós vemos que todos os cristãos passam por prova, e há pessoas que neste momento estão passando por certas dificuldades, que têm encarado e têm dito que é o pior momento da sua vida, e têm pensado em desfalecer,
fortalecer, tem pensado em desistir, mas Deus, mediante a tua palavra, Ele nos deixa um exemplo de um homem que fez menção do nome do Senhor nos momentos mais difíceis da vida dele. Ele orou, ele buscou, e o detalhe é que ele disse no versículo 13, dizendo a última vez assim, que são a vossa glória, ou seja, a prova que Paulo estava passando, a dificuldade que Paulo estava passando, a tribulação que Paulo estava passando, era para a glória do povo em que estava em Efésios. Entenda uma coisa, Paulo está dizendo: quando você está passando por prova, saiba que você está trazendo crescimento para o evangelho do Senhor, além de estar moldando o seu caráter, além de estar te conduzindo à verdadeira terra prometida, ao qual não é essa, porque não fazemos parte, porque a Bíblia nos diz que somos embaixadores e que não fazemos parte desta terra. É por isso que nós padecemos. Mas saiba de uma coisa, igreja do Senhor, que Deus em todos os momentos, assim como esteve com Paulo, está neste lugar, movido pelo Espírito Santo, para fortalecer a tua vida, não para te desfalecer, não para você desistir, mas para te levantar, e no meio da dificuldade, todos olharem para você e saber que Deus existe, porque sabe com a sua capacidade você não suportaria, nós não conseguiríamos, nós não suportaríamos, mas Deus sabe o que cada um consegue passar. A Bíblia nos diz que quando Jesus nos chamou, em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo: jamais, se você chegar até mim, se você se colocar no centro da minha vontade, jamais eu vou permitir você passar por algo que você não possa suportar. Talvez você ache que Deus está distante de você neste momento difícil, mas olha para a Bíblia. A hora que Deus estava mais próximo do homem, sempre esteve mais próximo do homem, foi na tribulação, é nos momentos difíceis. Sabe por quê? Porque no momento difícil que nós fazemos como Paulo, nos dobramos de joelho. Dobrar o joelho simboliza a humilhação, simboliza a rendição, simboliza que você está dizendo: eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu necessito da graça e misericórdia de Deus para caminhar sobre essa terra. Aí o céu se abre para você. Talvez você pense que se você colocar de pé, fica mais perto do céu, mas a Bíblia nos mostra nesse contexto que quando nós nos colocamos de joelhos, é que ficamos mais perto do céu. Sabe por quê? Porque Deus está vendo a você, reconhecendo que você depende dele, que foi ele que criou você, a imagem e semelhança, e conhece o mais íntimo da tua alma, o mais profundo de você. Aí ele vem com a armadura, aí ele vem com a força, aí ele vem com a restituição, com a restauração. Saiba de uma coisa: Deus está do teu lado. Deus está mais próximo de nós quando nós estamos sofrendo. Deus está mais próximo de nós quando nós estamos sofrendo. Louvo a Deus, porque já vi várias vezes, pastora Miriam, as pessoas usar esse tema para uma campanha, mas foi a primeira vez que eu vi, além de colocar o tema, colocar a igreja para exercer aquilo que está escrito no tema. O interessante é isso, por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós devemos não simplesmente ser ouvintes, mas praticantes da palavra. Glorifica a Deus por você estar numa igreja aonde te conduz a exercer a palavra, a praticar a palavra, a
te ensinar. Sabe esses 5 minutos que você ficou aqui de joelhos? Sabe por quê? É para que quando você estiver lá fora sozinho e não ter pastor, não ter pastora para te dizer para você dobrar o joelho, e você estiver passando por prova sozinho, Deus está te ensinando, porque naquele momento o Espírito Santo vai te lembrar. Lembra lá na igreja qual é a prática neste momento? É o joelho no chão, e você vai dobrar os joelhos, e Deus vai vir com a resposta para a tua vida. Observe para você ver. Entenda, jamais Deus permite você passar por algo que você não possa suportar. O que você está passando hoje, por mais que eu já tenha passado provas e lutas e dificuldades, muitos sabem que eu já tenho passado aqui muitas provas, mas eu tenho a plena certeza que o que você está passando hoje eu não suportaria, e nem o que eu passei você não suportaria, porque Deus sabe o que cada um consegue suportar. Deus sabe o que cada um consegue carregar. Deus sabe o que cada um consegue chegar, e Ele tem confiado em nossas vidas. Entenda, Deus olhou para você e viu que você tinha essa capacidade de passar por essa prova, de passar por essa dificuldade. Sabe por quê? Porque mediante essa dificuldade o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado. Então Ele sabe, entenda. Olha a confiança que Deus tem posto sobre a tua vida. Permitir que você passe por este momento, sabendo que você não vai negar o nome dEle. Esta é a confiança que Deus tem em nossas vidas. Observe o amor de Deus, observe o que o Senhor quer manifestar sobre as nossas vidas, observe o amor que Deus quer manifestar em nós, sabendo que o amor que a Bíblia nos ensina, que é o verdadeiro amor, é um amor opcional. Ele manda nós amarmos, Ele manda nós amarmos. Se Ele está mandando nós amar, é porque Ele está dizendo, você tem a opção. Mas quando Ele manda nós amarmos, Ele está mandando nós amarmos não quem nós temos afinidade, porque Ele sabe que já nós amamos estas pessoas e que somos amados por ela. Mas Ele manda você amar, Ele manda eu amar aqueles que nos odeiam, aquele que nos maldizem, aquele que não quer ver nós bem. E Ele diz que este amor é opcional, e você tem a opção de escolher a quem amar. E Deus está dizendo, ame, porque eu manifestarei a mudança na sua vida. Entenda, a recompensa, a resposta vem, não porque Paulo estava preso. Paulo poderia muito bem orar, me tire desta cadeia, Senhor, o povo está lá fora, precisa dos meus conhecimentos, precisa da minha sabedoria. Pelo contrário, ele olha dentro da cadeia e observa o seu eu, o seu ego, e chama tudo isso de esterco. E ele chega dizendo, para mim não devorar, eu tenho que orar por aqueles que estão lá fora. Nós estamos aqui dentro e há pessoas lá fora padecendo. Nada adianta estamos aqui glorificando, mas não manifestamos o amor do Senhor. Lá fora tem vidas que precisam de ver este amor que nós manifestamos para Deus aqui neste lugar. E de que forma? De que forma? A Bíblia nos diz que quando nós mostramos o contrário para aqueles que estão tentando fazer o contra nós, nós ajuntamos brasa sobre a sua cabeça. Eles não entendem o que é isso. Quem nunca passou por isso? E a maior prova que nós passamos, sabe qual é? Não é simplesmente ser perseguido, mas é perseguido por aqueles que nós menos esperamos. Essa é a maior dor. Por aquele a quem você tem colocado o seu joelho no chão, por aquele a quem você tem se consagrado e tem jejuado, por aquele a quem você está aqui nesta noite. Parece que quando mais você ora, mais a pessoa vai contra você.
É assim que está a tua vida. Mas Deus está dizendo: é através destes momentos que eu vou manifestar o meu poder sobre aquela vida. Talvez você tenha orado, tenha buscado, e você não tem visto o resultado, e você tem pensado em desistir de orar por aquele em quem você tem dobrado o seu joelho. Mas tem uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 11 ou capítulo 12, que Pedro foi preso, e a igreja foi orar numa casa, e a igreja estava orando, e enquanto a igreja estava orando, o anjo do Senhor foi até onde Pedro estava, literalmente soltou as cadeias de Pedro, fez com que Pedro passava por todas as portas e conduziu Pedro até onde a igreja estava orando. O detalhe é que a igreja não estava preparada para receber a resposta das suas orações. Agora eu lhe pergunto: você tem orado, tem buscado, tem se consagrado, mas eis a pergunta: será que você tem se preparado para receber a resposta das tuas orações? Porque se nós não nos prepararmos, nós jogaremos a vitória para o ralo, nós não valorizaremos a vitória que o Senhor tem nos prometido e que tanto temos buscado. Talvez é por isso que está demorando, porque nós oramos, buscamos, mas será que nós temos nos preparado para ela? Quantas pessoas nós vemos que chega de uma hora para outra a receber uma bênção do Senhor, mas mal sabe que não é uma bênção do Senhor, porque aquilo está trazendo problemas para a vida. A pessoa, depois que recebe a tal bênção do Senhor, que acha que vem do Senhor, não ora mais, não vai mais para a igreja, arrumou desculpa para tu: não, é que eu tenho que dar valor na bênção, a bênção está aqui, mas a maior bênção é estar na presença do Senhor. Então entenda, Deus quer que você se prepare. Olha no contexto em que eu disse lá de Atos dos Apóstolos, quando Pedro chega na casa, bate na porta, a menina chamada Rode ouve aquele barulho e vê que a voz de Pedro vai até o povo e diz: ó, Pedro está aí, vamos lá. E eles dizem: está louca, menina, Pedro está preso. Você está louca, menina, Pedro está preso. Quem aqui está preparado para ver a vitória entrar por aquela porta? Será que quem você tem orado, será que aquilo que você tem buscado, bater nesta porta, será que você vai estar preparado? Mas está perdendo, está distante. Quanto mais eu oro, mais está difícil. Quanto mais eu falo de Jesus, está difícil. Mais debocha, mais ri na minha cara. Mas mal sabe você que esta palavra, ela é vida. Ela é vida. Saiba de uma coisa: zombam perante você, riem na tua cara quando você fala desse Jesus. Mas mal sabe você que quando aquela pessoa a quem você tem orado e tem falado de Jesus para ela, encosta a cabeça no travesseiro, ela perde o sono e começa a lembrar daquilo que você tem dito, e você não vê ela chorando, mas o Espírito Santo de Deus fala contigo nesta noite e diz para você: eu tenho trabalhado na dificuldade. Ele está lá agora neste momento. Talvez você veja e guarda, protege. Saiba que o Espírito Santo de Deus está lá neste momento, com as mãos seguras. Talvez você orou nesses 5 minutos aqui, somente por aquela causa, e Ele vem com a resposta neste momento: eu estou trabalhando perante a sua situação. Certa vez tiveram uma discussão, uma igreja, para ir lá para onde está a seca, lá no Nordeste. E chegando lá naquela parte da seca ali, foram ali orar para mandar chuva, para Deus mandar chuva. Ô povo de fé, vamos lá orar para Deus mandar chuva. E quando chegaram lá, começaram a descer e viu todo o chão rachado. De repente desce uma moça com um guarda-chuva na mão. As pessoas olham para ela e começam a zobar, começam a dizer que ela está louca,
você está louco, olha onde você está, tudo seco, olha o céu, não tem uma nuvem. Ela falou assim: mas nós não veio orar para Deus mandar chuva, eu vim preparada. Quem está preparado aqui nesta noite? Glorifica ao Senhor. Há uma necessidade de se preparar. Por esta causa nos ponhamos de joelhos, mas coloquem em suas orações: me prepare para receber a minha vitória. E o detalhe é, amada igreja, que ele se dobrou o joelho, não para orar por ele, porque o maior provado ali era ele, mas ele estava preocupado, era com a igreja de Éfeso. Você está aqui nesta noite, talvez você possa estar passando a maior prova da tua vida, mas saiba de uma coisa: a Bíblia nos diz que existe uma lei, a lei da semeadura. Aquilo que nós lançamos, nós vamos colher um dia. Então entenda, Paulo conhecia essa lei, tanto que foi lido aqui nessa noite aqui, em questão dos dízimos e das ofertas. Aquele que semeia muito, muito colherá, e aquele que semeia pouco, pouco colherá. Então entenda, quando você ora por alguém, saiba de uma coisa, que aquilo vai retornar para a tua vida. Provérbios capítulo 18, versículo 21, na linguagem de hoje diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as tuas palavras e serás bem recompensado. Ou seja, aquilo que você lança para alguém vai retornar para você. Certa vez o pai subiu com o filho no meio de uma gruta, onde havia eco, e tudo aquilo que o filho falava repetia, e de repente o filho falava: pai, e via pai, e o eco, e dizia: quem está repetindo? E ficava repetindo aquelas coisas que ele falava. Aí ele falava: seu bobo, e falava: seu bobo, para. Aí ele falou: pai, por que está repetindo tudo o que eu falo? Aí o pai olhou e falou assim: daí é a vida, filho, tudo aquilo que você lança vai voltar para você. Tudo aquilo que nós lançamos vai voltar para nós. E Paulo, nesse contexto, ele está mostrando, ele começa a mostrar sobre o mistério que é Jesus Cristo. E depois ele entra na questão da oração, e termina nesse contexto falando do amor, para que o amor se manifeste em todas as famílias. Entenda, se nós darmos o amor vai retornar para as nossas vidas. Qual é a causa que você tem posto no joelho nesta campanha, neste objetivo, neste propósito? Deus está dizendo: para de pedir para você, começa a interceder por quem está precisando também. Nós precisamos, não estou dizendo que nós não podemos orar por nós, mas o que eu estou dizendo é que precisamos nos preocupar a quem não está aqui neste momento. Conheço também uma outra versão, uma outra parábola, uma outra ilustração, em que certa vez o pai levou o filho, o colega do filho, para pescar no mar, e de repente o mar ficou revolto. Ele conseguiu sair, e quando ele subiu nas pedras e a onda batia, ponto de trazer aquele pequeno barco para bater na pedra, ele jogou, tinha uma boia só, ele falou: a quem eu jogo? O pai era cristão, o filho era cristão, mas o amigo não era. E de repente ele falou: para quem eu jogo? Ele jogou para o filho, mas de repente ele vê o filho dando para o amigo, e ele fala: não faz isso que você está fazendo. Aí ele diz: pai, eu sou salvo, mas ele não. Você é salvo, mas quem está lá fora não é. Nós precisamos manifestar o amor de Deus que há em nossas vidas para aqueles que estão lá fora. Essa igreja, ela enche na direção, na proporção que nós mostramos o amor de Deus para as pessoas que estão lá fora. Qual é o amor que nós temos mostrado? Qual é o amor que nós temos manifestado para as pessoas que estão lá fora? Qual é a causa que nós temos posto no joelho? Neste contexto, Paulo não pensou em si, ele pensou no povo que estava lá. E detalhe, Paulo estava dizendo que aquele povo, se você observar essa carta de Efésios, Paulo lhe traz elogios a esta carta, Paulo lhe traz palavras bonitas para esta carta, porque era uma carta, uma igreja exemplar para todas as outras igrejas. E o detalhe é que quando Paulo ele chega e intercede por aquela igreja, é porque ele sabe que um dia chegaria o dia mau, ao qual está contestado lá no capítulo 6 desse mesma carta.
carta, quando ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Talvez esta palavra de luta, de prova não foi para você, porque hoje você está vivendo bonança, glória a Deus por isso. Mas saiba de uma coisa, não estou ministrando maldição para a tua vida, mas o dia da prova vem para todo mundo, o dia mau vem para todo mundo, e é necessário que nós nos preparamos para que o nome do Senhor neste momento seja glorificado. E o detalhe é que nesse contexto do capítulo 6, Paulo diz: agora é necessário que vocês orem por mim, para no abrir da minha boca manifeste o poder do Senhor Jesus. Ou seja, entenda, a Paulo estava intercedendo, mas ele termina dizendo: agora intercedam por mim e por todos os santos, porque é necessário que o evangelho seja propagado para este planeta. Entenda, o evangelho não se consiste dentro desta igreja, não se consiste dentro de outras igrejas que possam existir por este planeta. O evangelho se consiste depois destas portas. O evangelho é manifesto e é visto lá fora, no meio das pessoas, é que é mostrado o evangelho. Nós devemos ter esta consciência, como Paulo teve, de orar por aquele povo. Ele sabia que o tempo estava chegando e era necessário ter um povo preparado, porque senão o povo desfaleceria. Eu vou continuar sendo crente? Paulo falou tanto de Jesus, onde ele está preso agora por causa do nome de Jesus. É assim que muitos pensam. Olha para você, às vezes não tem um saco de arroz dentro da sua despensa, talvez você não tenha nada dentro da sua casa. Nós sabemos que existe a assistência social da nossa igreja, mas talvez por nosso orgulho nós não queremos compartilhar com ninguém. Andamos pela fé, buscando e esperando em Deus. Mas entenda de uma coisa, meu amado irmão e minha amada irmã, que nós estamos passando pelo momento em que Deus há de mudar a situação. Os joelhos estão aí. Por que será que Deus fez essa dobradiça em nossas pernas? Será que foi para nos movimentar melhor, ou para nos render mediante a tua potente mão e a sua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas? Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor no seu coração, em nome de Jesus. Que esta palavra, ao você chegar em sua casa, ela venha continuar germinando em sua mente e trazendo grandes crescimentos e conhecimentos para a tua vida. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele tem o melhor para você. Não desista, persista, insista, não pare. Deus está mais perto de você neste momento de dificuldade. Agradeço aqui a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.